Opa, e aí galera, suave? Hoje eu vim aqui pra trazer o vídeo do Daniel Leite sobre e se o Ben Irado tivesse aparecido em... Não, se o Ben 10 tivesse aparecido ainda em Ben 10 clássico. É o clássico, né? Deixa eu ver aqui, calma aí. Eita, pulei demais pra frente do vídeo. Volta. Se o Ben 10 tivesse aparecido ainda no Ben 10 clássico. Bora ver o que ele vai falar sobre isso. O que o Daniel Leite vai falar sobre isso. Simbora. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo onde vamos imaginar como é que seria se o Ben Irado tivesse aparecido desde o Ben 10 clássico. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Sim, bora. Nossa, o Ben 10, que Ben 10? O Daniel Leite faz cada abertura massa. Muito massa, essa abertura que ele faz. Como vocês podem ver, estamos aqui num estilo novo de vídeo, né, que eu tô trazendo aqui graças à minha câmera nova, né, graças a Deus eu consegui comprar aí para um investimento do canal, né, pra gente ter uma coisinha mais diferenciada, né, pra de vez em quando a gente tá inovando. Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo. Aqui tem uma coisinha ou outra para eu ajustar, né, questão de iluminação e tudo mais, só para mostrar para vocês o novo modelo de vídeos. Mas de fato, galera, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essa ideia, esse origem, né? Eu vejo que vocês gostam muito desse tipo de tema aqui no canal, eu tô trazendo muito ultimamente, né? Que a gente imaginar como é que seriam os episódios do Ben 10 clássico, que o Ben Irado aparecesse, como seriam os episódios, né? Então eu surgi aqui com algumas sugestões para vocês e vamos ver se vocês vão gostar. Bom, galera, basicamente para começar, vamos pensar aqui, e se o Ben Irado ele aparecesse em episódios como, por exemplo, o episódio da Gwen 10, o Ben 10 clássico, né, onde a gente é introduzido ali a um universo diferente do que a gente conhece, né, com aquelas histórias em quadrinhos e tudo mais, e aí a gente conhece, né, que é basicamente o universo igual ao que a gente tinha visto antes do Ben, a diferença é que a Gwen encontra a Omnitrix no lugar do Ben e toda a história, toda a trama do episódio se envolve através daquilo. Só que, claro, ele se classifica como um dos episódios what if de Ben 10, né? Onde o Ben 10 clássico tinha algum deles, como o episódio da Já Vai Tarde também, né? Que quem percebe, né, que aquilo ali é um what if, esse aqui é um episódio canônico, né? Porque realmente parece, né? Como se fosse uma finalização ali. O último episódio do Ben 10 clássico. A gente sabe que não é. Na verdade, o último episódio do Ben 10 clássico é o filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, né? Mas eu acredito que muita gente, quando criança, teve essa impressão, né? Que o episódio A Já Vai Tarde era o final do clássico, né? Mas não, era apenas um what-if de como seria se as férias do verão do Ben tivessem acabado. Então, a gente imagina esse estilo de episódio pro Ben irado, tipo assim, e se o Ben fosse de um universo pós-apocalíptico, né? Claro que eles não iam citar isso no episódio, né? Mas ao estilo Mad Max, né? Que seria uma referência a isso, né? Eu acho que isso ia ser bem interessante, sabe? Os episódios iam ser focados justamente do Ben vivendo, né, as férias de verão dele ali, né, com criança mesmo, com a Gwen e o Vomax, né, bem estilo Mad Max. Basicamente o episódio ia girar em torno disso, entendeu? Seguindo ali a história conforme o universo deles funciona, né. Claro que eu acredito que naquela altura do campeonato o Ben ainda não teria aquela questão da transformar Bearwood, Ben Wood, né, seria algo mais diferenciado, sabe, mas eu acho que ali teria alguma coisa envolvendo o Vilgax, né, como se mostrasse uma realidade alternativa onde o Ben, influenciado pelo Vilgax, até pode ser que até a Gwen e o Vomax fossem contra, né, ele ser ensinado pelo Vilgax, mas nesse universo ele acaba sendo ensinado por ele, né, acaba levando o caminho do mal, e aí nessa época a Gwen ela já sabia da magia, imagina uma luta do Ben irado versus a Gwen, né, naquele momento, juntamente com o Vomax. Que ideia interessante, hein? Pra mim poderia ser algo mais do tipo a guerra que tem no mundo pós-apocalíptico. Pode ter sido causado pelos ataques dos alienígenas na Terra. Aí os humanos tentando combater os alienígenas, no caso junto com os encanadores, entraram em guerra, assim, causando um apocalipse na Terra. Pode ser, é uma ideia. Max, é claro, né, com os apetrechos do encanador dele e tudo mais. Seria um episódio basicamente de introdução a esse universo do Ben irado e seria explorado isso, essa relação assim, família do Ben, Gwen e Vomax sendo quebrada, sabe? Justamente essa questão do Ben ter se tornado do mal e se aliado ao Vilgax. A outra sugestão aqui, galera, basicamente fosse um episódio parecido com o episódio do Ben 10.000. Imagina se eles tivessem explorado mais essa questão de universos alternativos, ainda no clássico, tipo, com viagens, né? Viagens
a universos alternativos por algum motivo, né, de alguma forma, o Ben ele já tivesse acesso a isso, talvez, vamos supor aqui, vamos só uma suposição, e se no clássico já tivesse acontecido ali entre as temporadas, vamos dizer que na terceira, quarta temporada, o Ion já tivesse aparecido ali nos episódios, da gente imaginar o Ion sem ser no filme do Corrida contra o Tempo, mas realmente ele aparecendo no canônico, né? Porque no caso, na época, né, do filme do Corrida contra o Tempo, era canônico, né? Se tornou não canônico no Supremacia Alienígena. Mas vamos supor que a história fosse sim canônica, aparecesse dentro do desenho, né? Não em filme, e aí o Ben tivesse acesso à transformação do Ben Ion, né? De alguma forma ali, tipo, sem ter toda aquela questão, né, do plano do Ion. Mas vamos supor aqui que nesse What If, né, o Omnitrix tivesse o DNA croniano, tivesse escaneado em algum momento, o Ion ainda não tivesse tentado executar o seu plano, entendeu? De fazer o Ben se transformar justamente no Ion, né? E assim iniciar todo o ciclo dele, né? Talvez isso aconteceria realmente na linha do tempo de corrida contra o tempo, né? Posteriormente, mas aqui a gente tá falando do Prime. Ou talvez a história do Ion ia tomar um rumo diferente, enfim, aqui a gente tá só imaginando, né, galera? Com certeza a história do Ion iria tomar um rumo totalmente diferente, com certeza. Mas real mesmo é que o Ion é o bem de corrida contra o tempo, você querendo ou não, eu já mostrei muitas provas disso, mas o foco do vídeo aqui não é esse, né? Mas se eu fosse explicar aqui realmente, todo o plano do Ion consiste nesse paradoxo, né? De ele fazer com que o Ben se transforme no Ion, mas do Omnitrix, e assim iniciaria a história do Ion. Mas nessa versão que a gente tá pensando é como se ele tivesse o DNA croniano e aí ele tivesse acesso ali a viajar entre as realidades, ou talvez um outro anime temporal. Essa ideia é bem interessante. Quem sabe o contratempo no clássico, né? Pra Cara, ficar pior que verdade. algo até que mais simples. O contratempo tem manipulação temporal, então ele pode acessar o tempo de outras linhas temporais, de outros universos. Pode ser. Também. Assim, né? Mas basicamente, de alguma forma ou outra, até por magia da Gwen, algum feitiço, não sei, conseguiria viajar entre as realidades. E aí o Ben Prime iria se encontrar com o Ben Yados aqui no clássico, entendeu? E aí tendo toda aquela rivalidade, tipo, o Ben do bem versus o Ben do mal. Aí o Ben ele ia entender como é que funciona ali o universo do Ben Irado e tudo. Mas poderia até, como ele fez com o Kevin, né? Tentar convencer ele aí pro lado do bem, só que ele não aceitaria, e aí eles travariam uma luta. Seria um episódio bem doido. O Prime ganharia, mas o Ben Irado juraria vingança, né? E aí. Caraca, isso seria insano demais. E ele poderia retornar, por exemplo, em força alienígena. Galera, só um ataque de imaginação, né? Também divulgar o trabalho do Ben Network, né? Que eu fiz um vídeo reagindo a um vídeo do YouTube dele falando sobre isso, mas mostrando aqui o bem irado de força alienígena. Basicamente a ideia seria essa, entendeu? Seria tipo assim, o bem irado se tornar um vilão assim, né, do bem do clássico. Inclusive ele até fez também o visual do bem irado do clássico, que é esse daí, ó, muito massa, né? Sim. O bem do clássico, o Moicano e tudo, né? O bem irado no visual do clássico. Esse Ben 10 aqui do canto, aqui ó, esse Ben 10 ali no canto, que tá do lado dos chamas, ali no canto direito, ele tá com arte e o estilo de Supremacia. Supremacia ou Força Alien? Os dois, Supremacia e Força Alien tem tudo a mesma arte. Mas seria mais ou menos de Supremacia. Ultimate Alien. Ben 10 Supremacia Alien. É, Supremacia Alien, é. Ficou muito bom, um moleque de 10 anos aí, muito irado mesmo, muito irado literalmente. Mas ele apareceria aí no clássico, ao longo de laranja aí, ficou muito estiloso. Ele retornaria bem das forças alienígenas com esse novo visual dele aí, em busca justamente de vingança pelo bem, entendeu? E aconteceria semelhante ao Universo Prime, né? O relógio do poder do bem irado também ia recalibrar, ter novos ares e tudo mais. E basicamente assim, como a gente já viu os ares de força alienígena, hoje, galera, a gente vai ver mais os ares do clássico. Então é basicamente isso que a gente vai fazer agora, galera. A gente vai analisar aqui, a gente vai dar uma olhada aqui, né, os designs aí, né, dos ares do bem irado, né, esse chama, né, o chama com o estilo Mad Max, até o fogo dele ficou mais alaranjado, né, tirado, né, com esses detalhes assim, né, das armaduras assim, né, com espinho, né, até no rosto dele, né, na cara dele tem um capacete com um espinho grande, ficou muito legal. O besta com roupa, eu ainda acho assim, muito engraçado isso. Enquanto que o besta, assim, a gente sabe que ele roupa, isso tá mais pra uma armadura, mas tá bom. Tem roupa, né, aí vê um besta assim, no bem irado, bem com detalhes ali, isso aqui, assim, não é roupa em si, né, são detalhes com espinho e tudo mais que envolve essa referência ao Mad Max, mas ainda assim eu acho que fica engraçado pensar, mas também ficou bem legal, ele já é um olhar assim mais fé. Eu vejo isso mais como uma armadura, não como uma roupa em si, é o que eu acho.
voz, né, mais brutal, Pra mim ficou com massa demais. armadura, com essas coisas. Maneiro, maneiro. Pode até não combinar com o Alien, mas deixa assim, o visual dele assim mais radical, mais feroz. Né? Diamante é um dos poucos, né, que a gente tem aí em Omniverse, né, que o bem irado ele se transforma em Benez Omniverse. Mas tá, e como é que seria o visual dele do próximo? Eu acho que ficou bonito nessa parte aqui da divisória dele, né, que no diamante original, no caso, é preto e branco, né? No caso aqui fica uma parte assim mais rosada, alaranjada, algo mais próximo assim, né? Do que seria compatível, né? Com as cores, né? Com a paleta de cores do diamante do clássico, né? Ficou muito show. O XR ficou muito irado, né? Tipo assim, Caraca, esses detalhes nele. essa é literalmente uma armadura. Além de ter a sua própria armadura biológica, ter armadura vinda desse aparelho irado, essa parte irada do Omnitrix. Caraca, ficou massa demais. Assim, alaranjado, né? Dando aí o contraste com o Esses preto e o espinhos, azul essa normal garra dele dele, deve né? ser muito Mas afiada. eu não sei porque, mas ele me passou a impressão de samurai nele. Eu não sei porquê de samurai, de Pior que ninja. eu Acho que vi, até me lembra um pouco o design daquele Cavaleiro Eterno, o Ninja Eterno, que aparece no caraca, pior que é clássico, né? verdade. Com o Brisco. Não sei porque, mas esse estilo aí tá me lembrando isso. Massa cinzenta, irado. Olha só. O bichinho ficou estiloso, viu? Ficou sem camisa, né? Todo bad boy aí. E é engraçado porque o Maceta não é um alien agressivo, né? A gente vê ele assim, né? Com um espinho, né? Com essas roupas assim, né? Mais brutais, né? Sendo um alien mais focado em inteligência, também ficou bem engraçado. E até os olhos dele laranja, eu acho que combinaram bastante com ele. Quatro braços é um alien que esse sim combina, né? Com essa armadura e tudo, até porque os Tetramentes em si eles usam, né? Um traje Sim, mais verdade. gladiador, né? Então, quatro braços é um alien assim Combinou que, bastante com ao o meu quatro ver, braços. combina bastante, né? Com esse visual Mad Max, mas que eles justamente adicionaram, né? Várias características assim dentro dos quatro braços dele ali, né? A armadura, né? Até a roupa dele em si, né? Tá um cinzentado assim, né? Ele tá com um capacete, né? Ficou muito legal. Esse Sectoid também ficou muito bom, basicamente as partes por exemplo, do ferrão, as garras dele, né? As patas dele ficaram metálicas, Ficou ficaram maneirinho, ficou cinza, maneirinho. enquanto todo o resto do corpo ficou laranja, né? Essas Ficou muito patas bom. dele O detalhe aí, que eu mais gostei foi o da afiada, cauda, né? O ferrão ficou metálico massa. com os espinhos, ficou muito bom. A 4 do Beirado, olha só, esse aí eu gostei, sabe por quê? Não foi nem por causa do detalhe ali laranja e tudo, da cauda dele, não. Eu gostei por causa do respirador, isso sim. Ó, pra você. Caraca, pior que eu também gostei por causa do respirador. Faz sentido, faz sentido. Assim explicou por que ele pode respirar de fora da água sem problemas. Ficar muito tempo fora de água sem problema. Vocês verem aqui, até o A4 do bem irado tem um respirador e o do bem Prime não. Rapaz, agora esse Ultra T eu fiquei pensando. Se o Ultra T, quando ele incrementa nas coisas, né? Quando fica incrementado, o visual fica muito mais legal, assim, muito mais insano. Imagina esse bicho aqui que tem essas partes de espinho, laranjão. Imagina ele incrementando num carro. Como é que o carro ia ficar? Ia virar um carro monstro. E eu acho que poderia até ser esse o estilo de incrementação mesmo do bem irado, sabe? Algo mais agressivo, né? Não necessariamente só ultra futurista, mas ultra futurista com um a mais, né? Sendo mais agressivo. Fantasmático é outro que combina com o visual Mad Max, por conta justamente dele ser um alien mais fantasmagórico, assustador. Ele tem esses espinhos aí que basicamente a gente sabe que a forma verdadeira dele tem espinhos, né? Mas ficou tipo assim, não muito diferente, só mais a coloração e esse detalhe de espinho, mas que pra mim já faz a diferença. Bala de canhão, em contraste com o fantasmático, acho que foi um dos que mais ficou diferente. Me lembra até essa carapaça cinza, né? Uns espinhos, né? Me lembra até o Bala de Canhão Supremo. Mas eu gostei também. Pior que também, esse espinho desse bala de canhão me lembrou o bala de canhão supremo, verdade. Dessa viseira dele aí, né? Pra ficar mais diferenciado, né? O show também. Mas se for selvagem também, eu acho que ele combinou, sabe? Esse verde dele com laranja. Eu acho que ficou muito bom. Os olhos dele, lembrando que isso nos homens são olhos, né? Ficaram laranja. Bom que o artista respeitou isso, né? Esses detalhes aí nas linhas dele, assim, a parte do traje, assim, Mad Max também ficou bom. Então, eu acho que ele ficou também bem estiloso com esse visual, né? Não tem muito, assim, a acrescentar, não, mas eu acho que ele combina. Tem certos aspectos que eu não sei, mas tem uma cara que combinaria. Gostaria muito de ver o Ben se transformando em certos aliens. Olha isso, meu Deus, olha isso, chocante, velho. Ele mandou muito bem. Tipo, o detalhe aqui, os espinhos, né, em volta aqui da cabeça dele. Ele ficou meio como se fosse uns óculos futuristas, né? Como se fosse uma máscara de metal aqui. Fora que esse detalhe assim laranja do corpo dele junto com a parte metálica, nossa, muito bom. Igual na área, como deu bem direitinho, né? A questão que ele tem as escamas aqui nas costas, né? Só que ele substituiu ficou simples, mas ficou maneiro. por espinhos, né? E adaptaram o traje dele pro
no estilo Mad Max, até com o símbolo do Raio do Poder ali no pulso esquerdo, mas ali nesse cinturão assim que ele tem no peito, tem um símbolozinho do Omnitrix ali também, né? Claro que isso ali seria como se fosse para simbolizar que algo para segurar esse cinturão ali no peito, né? Mas eu achei interessante que eles colocaram justamente o símbolo do Omnitrix, né? Porque tem o diamante do bem irado, né? Do Omniverse, que ele tem também, ele também tem esse detalhe, né? Do símbolo do Omnitrix tá na frente, né? É, ve- Na frente e nas costas. Caraca, Finaliza. o Ben 10 Zerado tem um Minitrix quando tá em diamante. Ele fica com o Minitrix nas costas, na frente, nas costas. Então são 12 Minitrix. Aqui, galera, até agora, né, o Ben 10 Network ele fez os áreas do sistema Eno, e esse Blitzwolf é laranjão, eu acho que combinaria até com uma subespécie, imagina, galera, uma subespécie do Loboan, só que nesse visual aqui, Mad Max, né, laranjão, eu acho que ia ficar show, vai ficar show de bola. E tem uma coleira com espinhos, né, Caraca, justamente simbolizando aquela parte dele ser assim mais brutal, mais feroz, né. As luvas dele também, eu gostei, né, com as garras dele sendo essa referência aos espinhos, né, da parte Mad Max, a roupa, o traje dele adaptado muito bom. Vocês veem aí, ele tem até um brinco, né, ele tem até uma bandana, sei lá como é que chama isso, assim, amarrada assim nele. É Já uma pra bandana, ficar esse visual mais radical, nossa, não dá bem demais. Próximo aqui, galera, é o Snario, que também, eu acho que ele combinou muito, principalmente essas partes metálicas dele ali, né, nessa armadura, nesse conjunto de armadura, assim, com as bandagens dele, né, algumas partes ali da roupa dele, né, mais egípcia, né, com alguns detalhes de metal ali, as partes dos brilhos dele, né, puxado também pro laranja. Bonito esses brilhos, né? E por último aqui, o Frankenstein do Bem Irado, também, eu acho muito engraçado que ele fica careca, né? Que isso não é só desse Frankenstein aqui, não. O Frankenstein do Omniverse, né, que o Derek fez o visual dele, ele também é desse jeito, né? Ele é careca, né? Só que no clássico eu acho que fica mais legal, porque, sei lá, o Frankenstein do Omniverse é mais feio, né? Fica mais estranho. Isso aqui fica mais aceitável, né? Mas ficou... Você já ouviu falar de criatividade? Que saco. Voltei, bora continuar. Ficou muito bom. Mas basicamente seriam esses, né? Os aliens do clássico. Ficou maneiro, ficou maneiro. Seria muito insano se ele tivesse aparecido. Aí se fosse qualquer uma das teorias, teorias, né, de como poderia ser como poderia acontecer isso e como poderia ser o tempo em que isso aconteceu, as explicações que ele deu seria maneiro, seria maneiro. E assim poderia até explicar quando ele aparecesse, poderia dar, já ter uma lore para esse personagem, né? Assim seria mais legal. Né, do Bem Irado. Continuando aqui essa nossa história, né, onde a gente acompanharia, né, o Bem Irado aparecendo aí ao longo das séries, começando no clássico, seguiria para a Força Alienígena, né, apareceria, ou até em Supremacia também, né, em Supremacia aparece o Ion, né, agora de forma canônica, né, ou no caso desse Orif, poderia o Ion aparecer de forma canônica desde o clássico, não sei, né, que eu dei duas opções, ou do Bem Irado aparecer apenas no episódio de Orif, aí só depois, né, o Ben Irado poderia interagir com o Ben, como por exemplo em Minas Universo, justamente o Ben Prime nunca se encontraria com o Ben Irado até Minas Universo, mas a gente já conheceria ele desde o clássico, ou não, ou o Ben Irado ele seria um inimigo do Ben, que de alguma forma ele iria para o universo do Ben Irado, talvez. Eu prefiro mais a gente já conheceu o Ben 10 Irado em algum episódio Arif do clássico, e depois ele aparecer, a gente já conhecia a história dele, a lore dele. Eita, caraca, bugou, hein? Através de um alien temporal, ou bonito. Através do Ion, né? Por isso que eu falei do Ion ser canônico, não, né? Desde o clássico. Aliás, não é nem questão de ser canônico, não, porque o Ion de fato é canônico, mas no caso, a história que o Ion se encontra com o Ben Prime ser canônica, né? Mas de toda forma, o Ben Irado e o Ben Prime eles iam se reencontrar, talvez ali em Força Alienígena ou Supremacia Alienígena, né? Se enfrentando ali em tudo, algo envolvendo o multiverso. E aí, Venezuela Universo, o Ben Irado iria aparecer, como a gente sabe, né, na Guerra dos Bens, só que seria um personagem que a gente já teria conhecido antes, né? Talvez teria sido explorado mais sobre os personagens no universo Ben Irado, seria mais explorar essa questão assim, do Vilgax, como é que funciona o Vilgax no universo do Ben Irado, porque ele tem tanta influência sobre o Ben Irado, por exemplo, ou até a participação de outros personagens como Gwen, o Max, Kevin, até o Will Arenga, né, ele não aparece em Beleza Universo, ele
deveria, a versão dele de supremacia e outros personagens também, entendeu? Aí o universo só seria realmente o complemento, né, ali com... Exatamente isso. Ele já tem aparecido antes e em Omniverse é só um complemento do personagem já tendo uma lore dele mostrado no clássico. Foi exatamente o que eu falei. Por exemplo, o Ben Prime indo pra lá, né? A diferença é que ele não ia ter aquela surpresa, né? Assim, porque o Ben Prime e o Ben 23, quando eles vão pra lá, né, a primeira vez, eles pensam que Bellwood, né, a Bellwood Prime do Ben Prime, destruída. Só que não foi, né? Na verdade é que eles foram mandados pelo Maltrot lá para o universo do Ben irado. Se fosse, né, nesse orif aqui, considerando, né, que o Ben Prime ele já conheceria, né, a dimensão irada, ele não teria uma surpresa, ele faria era reconhecer que aquele lugar era a dimensão irada. Só que a surpresa dele é que talvez aquele ainda não tenha acontecido a questão de Benwood, não sei, algo assim, sabe? São várias ideias que vem na nossa mente, mas que a gente vai adaptando aqui pra ficar algo legal, né? A gente imaginar como é que seria de vir. Beleza, galera? Mas, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham um bom... Legal. É legal. Foi maneiro ouvir as ideias do Daniel Leite. Como sempre, ele trazendo boas ideias pros vídeos. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo igual eu gostei. Curtem o vídeo para apoiar, vou deixar, no caso, meu vídeo também, eu vou deixar o link do vídeo do Daniel, para vocês irem lá e apoiar o vídeo dele, comentando, curtindo. E é isso aí, falou, até a próxima, fui!